Olá pessoal, vamos hoje para nossa aula de cinemática. Vamos aprender hoje movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Se eu fosse falar para vocês quais as aulas mais importantes ou qual a aula mais importante de cinemática, sem dúvidas será essa. E vou abordar hoje um pouco mais da teoria, porque infelizmente é, na, na nossa aula a gravação não prestou, não funcionou. E somente quem estava lá na aula pôde ver a resolução dos exercícios. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais da teoria, porque senão a aula vai ficar muito longa, beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai aprender movimento retilíneo uniforme, ou então com a nossa sigla para os mais íntimos, MRU, movimento retilíneo uniforme. Existem dois tipos de movimentos na cinemática: o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai já aprender quais as diferenças entre os dois. Mas eu já posso te dizer aqui de cara, né, que a característica principal do movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante. Isso daqui você nunca vai esquecer. Quando você vê em qualquer questão falar de velocidade constante, você já automaticamente tem que associar ao movimento retilíneo uniforme. Então vamos ver destrinchar aqui o que significa o nome. Movimento, né? É tudo. Se tem velocidade, tem movimento. A gente já estudou em algumas aulas a questão de movimento, repouso, quando é que um corpo vai estar em movimento ou vai estar em repouso. Sempre a gente vai ter que levar em conta o referencial. A gente não pode dizer que o movimento está em repouso ou ele tá que um corpo está em movimento ou ele está em repouso se a gente não tiver um referencial. Então, para tudo é necessário referencial, beleza? E retilíneo, porque a gente vai analisar apenas em uma linha reta, tá bom? E uniforme, porque tem velocidade constante, a velocidade não vai mudar, tá ok? Essa é a característica principal do movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. A velocidade, sempre que a gente for estudar, vai ser sempre a variação de um espaço por pelo tempo. Esse espaço pode estar em metros ou em quilômetros, qualquer unidade que meça comprimento. Aí a gente vai ter aqui unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo, beleza? Então aqui a gente vai ter a velocidade. E o que faz com que a aceleração, qualquer velocidade seja constante? Bom, a aceleração a gente vai estudar mais à frente, que é a aceleração isso daqui, ó. Aceleração é igual a delta V sobre delta T. Toda vez que a gente vê na física, esse símbolozinho aqui, esse triângulozinho, a gente vai chamar de delta, que a gente chama de delta, né? E sempre quando a gente vê ele, a gente vai sempre associar a variação. Variação é sempre o final menos o inicial. No caso aqui da aceleração, a gente tem a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E se a gente sabe que a velocidade ela é constante, a velocidade final ela é igual à velocidade inicial. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a velocidade final menos a velocidade inicial, vou botar aqui V0, só que as duas são iguais, dividido pela variação do tempo. Se eu tenho duas velocidades que são iguais, eu subtraio ela, menos ela mesma, aqui vai dar zero. Vai dar zero sobre ΔT. E aqui vai dar exatamente igual a zero, né? Então perceba só que a aceleração, para que a velocidade ela seja constante, para que ela seja constante, a aceleração ela será sempre igual a zero. Se a aceleração for diferente de zero, isso significa pra gente que a velocidade ela vai mudar, ela não será constante. Por isso, é, a gente vai analisar depois o movimento retilíneo uniformemente variado, que analisa justamente com aceleração diferente de zero. Então, falou de movimento uniforme, aqui MU, então movimento retilíneo uniforme, lembre-se sempre de duas coisas. A primeira que eu falei ainda agora, qual é? A velocidade ela é CTE, constante, e a aceleração ela é o quê? Igual a zero, tá bom? Lembre-se sempre disso, beleza? Então vamos lá. Aqui tem esse animezinho aqui,
dizendo que a velocidade não muda, ela é sempre a mesma. A velocidade é sempre a mesma, lembrou de movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e aceleração constante. Então vamos continuar. Como eu estava falando sobre o símbolozinho do delta, né? Aqui a gente tem delta S sobre delta T, isso é a velocidade. Esse delta é sempre a variação do espaço e o tempo, o delta T é a variação do tempo. Isso vai dar pra gente a velocidade. A gente viu aqui que no SI a unidade padrão do metro, do comprimento é o metro, a unidade padrão do tempo é os segundos. Então a gente, para calcular a velocidade no sistema internacional, a gente vai ter também que colocar essas unidades, né, o espaço e o tempo, nas unidades do SI. Se a gente for colocar isso, ia dar pra gente o quê? Metros por segundo. Só que em muitas questões a gente vai encontrar isso daqui, ó, quilômetros por hora. Por isso que aqui, agora, eu vou te ensinar a fazer a conversãozinha. Quando às vezes a questão você vai encontrar um valor em quilômetros por hora, mas a questão te pede em metros por segundo. Aí você vai ter que fazer a conversão. Mas antes, né, lembrando sempre, a variação é sempre a posição final menos a inicial. Tempo final menos tempo inicial, tá bom? Aqui tem S2 menos S1, T2 menos T1, mas você pode encontrar simplesmente isso daqui, ó, S menos S0, o T menos T0. Sempre que você vê esse Tzinho zero aqui, ó, significa o inicial, ou seja, quando for zero, tá bom? Então vamos voltar aqui para a conversão. Qual é o bisuzinho que eu utilizo sempre para lembrar? Porque aqui, nesse caso, quando a gente for transformar em metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai ter que multiplicar por 3,6. E quando a gente está em quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, a gente divide. O que eu faço para me lembrar? Eu sei que quilômetros é uma unidade maior do que metros e tempo é mais do que segundos. E horas é mais do que segundos. Uma hora é mais do que um segundo. Então eu sei que quilômetros por hora é maior do que metros por segundo. Então se eu aumento, multiplico. Ó, tá escrito bem aqui, ó. Aumentou, multiplicou. E o contrário também é válido. Se eu estou em quilômetros por hora, eu quero converter para metros por segundo. Metros por segundo é menor do que quilômetros por hora. Então eu divido por 3,6. Diminuiu, dividiu. Então não esquece desse bisuzinho, beleza? Eu vou dar um exemplo bem aqui. Vamos supor que eu estou com 72 km por hora. Quero transformar para metros por segundo. Como é que eu vou fazer? Bom, eu sei que eu estou em quilômetros por hora, eu quero transformar para metros por segundo, que é menor. Então diminuiu, dividiu. Então eu vou dividir 72 por 3,6. Daqui vai ser pra gente a mesma coisa de 720 por 36. Para tirar essa vírgula aqui, eu acrescentei um zero aqui, tá bom? Então 32 dividido por 36, 7 não dá para dividir por 36, então pega o 2 aqui. 72 dividido por 36 vai dar exatamente igual a 2. Sobrou o zerinho. Sobrou o zerinho. Vou baixar ele aqui. Então isso daqui é exatamente para nós 20 metros por segundo. Então 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Beleza? Então vamos agora classificar o movimento retilíneo uniforme. A gente pode classificar de duas maneiras. O movimento ele vai ser progressivo ou ele vai ser retrógrado. Quando a velocidade ela for maior que zero, o que significa isso daqui? Se o número é maior que zero, ele é mais, né? Positivo. O movimento ele é a favor da trajetória. Trajetória? Que negócio é esse? Lembra lá nas nossas primeiras aulas, que quando falamos de trajetória? Trajetória, ela vai estar sempre ligada também ao nosso referencial. E se aqui nessa trajetória que esse motoqueiro aqui está trilhando, o nosso referencial para a direita é positivo. Então essa trajetória aqui, né, ele vai estar em uma velocidade positiva se ele estiver a favor aqui da nosso referencial, beleza? Então perceba aqui bem aqui, ó, ele está no quilômetro zero, já é maior do que, ele está bem à frente do quilômetro zero, né? Então ele já está em um lugar positivo, no espaço positivo. Aqui ele já está no quilômetro 2, quilômetro 4, quilômetro 6, tá bom? Então aqui a gente tem o quê? Um movimento progressivo, porque o movimento dele, a velocidade,
ele está a favor da trajetória. A nossa trajetória aqui está para a direita. Então, a gente tem um movimento progressivo. Agora, o movimento retrógrado é quando a velocidade ela é menor do que zero. Tudo aqui foi convencionado por nós, né? Ó, vou voltar aqui esse primeiro exemplo. A velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, a gente vai ter bem aqui, ó. A velocidade... Nossa, dei um zoom aqui. A velocidade vai estar bem aqui assim. E o nosso referencial tá para onde? Tá para cá também, ó. Para a direita é positivo. Então, se a velocidade está a favor do nosso referencial, da nossa trajetória, então a gente tem um movimento progressivo. E já aqui, ó, nesse segundo caso, no movimento retrógrado, a gente tem o nosso referencial da nossa trajetória positivo para a direita, mas a velocidade aqui do motoqueiro, ó, tá negativa agora. Menos V. Ele tá indo para o sentido contrário. Tá crescendo para o sentido contrário, tá bom? Então aqui a gente vai ter o movimento retrógrado. Lembrou sempre, velocidade a favor da trajetória, movimento progressivo. Velocidade contra a trajetória, no sentido oposto da trajetória, movimento retrógrado. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente tem a nossa equação do movimento retilíneo uniforme. Essa equação ela é bem simples, né? Porque ela deriva lá da fórmula da velocidade. Lembra que velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Mas quem é ΔS? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se a gente for convencionar, né, que o nosso tempo inicial sempre vai partir do ponto zero, então a gente vai ter isso daqui, ó, que vai ser igual a zero. Vai sobrar o que pra gente? Velocidade é igual a S menos S0 sobre, aqui a gente tirou o T0, né, porque o tempo inicial vai ser zero, sobre T. Tá bom? Agora eu vou passar esse Tzinho multiplicando pra cá. Vai ficar VT é igual a S menos S0. Se eu passar esse menos aqui, menos S0, que é a posição inicial, pro outro lado, a gente vai ter a seguinte equação. S0, passou com o sinal trocado, mais VT. Isso daqui é a equação, a função horária dos espaços do movimento retilíneo uniforme. Você pode perceber que ela deriva bem daqui, ó. Se você souber disso daqui, você consegue matar qualquer questão que venha exigir esses conhecimentos de você, tá bom? E o que é que essa equação diz? Bom, ela pode te dar a posição que um corpo ele vai estar, a partir da posição inicial que ele estava, com a velocidade dele e o tempo dele. O tempo que ele permaneceu com essa velocidade, tá bom? E aí, se a velocidade for zero, perceba que tudo isso daqui vai ser zero. Então, não importa o tempo que ele fique, ele vai sempre ficar na mesma posição inicial, ou seja, vai ficar parado, né? Então, sem velocidade, sem movimento. Tem velocidade, tem movimento, tá bom? E muitas questões podem dar pra gente pedir qualquer uma dessas outras informações, a posição inicial, ou a velocidade, ou o tempo. Para isso, ela vai te dar as outras três, né? Aí você só jogar na formulazinha e você vai conseguir resolver, tá bom? Então agora a gente vai para uma parte muito importante, que a gente vai falar agora sobre os gráficos. Os gráficos. Bom, aqui a gente tem, né, a nossa equaçãozinha, que eu acabei de mostrar para vocês, e ela é semelhante lá na matemática a uma equação do primeiro grau. Vocês lembram da equação do primeiro grau, que é uma reta, uma função afim, que o gráfico, se a velocidade for positiva, né, isso daqui é pra gente o coeficiente angular. Se ele for positivo, a reta vai ser o que? Crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a reta vai ser decrescente, tá bom? A velocidade ela é sempre constante, é diferente de zero, não pode ser zero, mas ela é sempre constante, não vai mudar. E a aceleração é igual a zero. Não esqueçam disso aqui, tá ok? Então vamos lá. A gente vai ter três tipos de gráficos, né? Do movimento retilíneo uniforme, vou mostrar aqui pra vocês. E o que é que eu falo pra vocês? Sempre quando for entrar em questão de gráfico, cai bastante, olhe para duas coisas. O eixo, que seria o eixo Y pra gente, e o eixo
que seria o eixo X. Aqui a gente está trabalhando com velocidade e tempo, tá bom? Se a gente está trabalhando com velocidade e tempo, a gente sabe que a velocidade no movimento uniforme, retilíneo uniforme, ela é constante. Então isso daqui, ó, é um gráfico de uma função constante. Ela não vai mudar, não importa o tempo que seja, mas a velocidade será sempre o mesmo. Aqui é a mesma coisa. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar é saber se a velocidade ela vai ser positiva ou negativa. Ó, nesse primeiro caso a gente tem a velocidade maior que zero. Se a velocidade é maior que zero, ó, tá acima do zero, como a gente colocou aqui, o movimento, lembra que se a velocidade é maior que zero, está a favor da trajetória, o movimento é progressivo. Já nesse caso aqui, se a velocidade é menor que zero, está contra a trajetória, ó, aqui a velocidade aqui está embaixo de zero, aqui está o zero, então a gente vai ter movimento retrógrado. Ou seja, a partir dos gráficos a gente pode tirar muitas conclusões, então é bom a gente ficar muito atento, tá ok? Então vamos aqui, ó, mais uma vez analisando o gráfico da velocidade do tempo, da velocidade em função do tempo. A gente tem o delta S sobre é igual a velocidade vezes o delta T, né? Aí dá aquela formulazinha da velocidade, delta S sobre delta T. A gente só passou aqui o delta T multiplicando. A gente chegou nessa equaçãozinha aqui. Bom, mas a gente sabe que a velocidade é isso daqui. E o delta T é tudo isso daqui, ó. Se a gente for multiplicar esses dois, a gente vai encontrar aqui, ó, a mesma coisa, numericamente igual. Se você calcular essa área aqui desse polígono aqui, a gente vai encontrar justamente o espaço que esse veículo percorreu. Então anota aí que o espaço, né, a variação aqui, ó, do espaço é numericamente igual à área. Lembrando, se for velocidade vezes o tempo, tá bom? Porque a gente jogou nessa formulazinha aqui, ó, a gente conseguiu, ó, velocidade multiplicado pelo delta t. Aqui é a velocidade, aqui delta t. Se a gente fosse multiplicar, né, seria bases vezes a altura. A área desse retângulozinho aqui que surgiu pra gente. Então, a partir daqui você pode também encontrar o espaço que um veículo percorreu a partir da velocidade do tempo. Beleza? E ainda no gráfico aqui, como eu falei ainda agora para vocês, sobre a função afim, né? Na função afim, que é a função do primeiro grau, a gente vai ter sempre uma reta. Pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. E no nosso movimento, se a velocidade, ó, for maior que zero, se a velocidade for positiva, a reta vai ser sempre crescente. Isso vai dar pra gente um movimento progressivo, a velocidade positiva. V é mais, aqui, positiva. E já nesse outro gráfico aqui, a gente tem que é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, a velocidade ela tá o quê? Ela tá diminuindo. Tá sempre diminuindo. Ó, mas aqui ó, a gente já viu que a gente está trabalhando com espaço. Espaço em função do tempo. Espaço em função do tempo. Já não é mais velocidade em função do tempo, mas sim espaço em função do tempo. Mas a partir dessa fórmula aqui, ó, a gente obtém esses gráficos. Tá ok? A partir dessa fórmula toda aqui, ó, a gente obtém esses gráficos. Tá bom? E analisando apenas a inclinação da reta, a gente vai possível obter, saber se a velocidade é positiva ou negativa. Que nesse caso, como a reta ela é decrescente, a gente já deduz que a velocidade ela é negativa, ela é menor do que zero. Tá ok? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui são exercícios, eu já resolvi eles na aula passada, na primeira aula com o pessoal. Eles estão também na lista, então não deixe de fazer a lista. Qualquer dúvida, não souber responder, venha falar comigo, tá bom? E esses exercícios aqui são problemas reais. Não adianta só a gente saber a teoria, se a gente não saber a aplicação. Tem que saber a aplicação. E essas questões aqui são questões do Enem, questões de outros vestibulares parecidos, tá bom? Então não deixem de fazer a lista. Não vou fazer aqui os exercícios porque senão a aula vai ficar longa. Então agora a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, para os mais íntimos. E como nós somos íntimos, a gente vai chamar agora só de MRUV, tá bom? Não veja a física como algo distante. E lembra que eu falei ainda agora para vocês que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo? Eu preciso que vocês gravem isso. Gravem isso daqui na cabeça e no coração de vocês.
porque vai ser muito útil. A partir disso daqui a gente vai deduzir muitas fórmulas, tá bom? Essas fórmulas que a gente vai ver, que a gente vai encontrar, nada mais é deduções a partir desses conceitos iniciais. Então, aprenda um conceito inicial. Lembra que a gente deduziu que a unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo? Quando a gente for dividir pelo tempo, que também é dado em segundo, a gente vai obter exatamente isso daqui, ó. Vou manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Aqui embaixo tem 1. Aí seria 1 sobre S. Isso daqui vai dar pra gente metros por segundo. Tenho S vezes S, S ao quadrado. Então, isso daqui é a unidade de aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Sempre que vocês olharem metro por segundo ao quadrado, já sabe que é de aceleração. Tá ok? Delta V sobre delta T. Delta, variação, velocidade final, menos velocidade inicial. Delta T, tempo final menos o tempo inicial. Tá bom? E no movimento uniformemente variado, esse é o diferencial do movimento uniforme retilíneo uniforme. Porque no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter a presença da aceleração. E a aceleração ela vai sempre variar a velocidade. O que significa isso daqui, ó? Deixa eu apagar aqui e voltar, deixar só esse primeiro aqui. O que significa isso daqui? Metros por segundo por segundo. Significa que a cada 1 segundo, por exemplo aqui, vamos supor que seja a aceleração de 5 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo que passar, a velocidade ela vai aumentar 5 metros por segundo. Se no tempo 1 a velocidade é 0, não, no tempo 0 a velocidade é 0, no tempo 1, no tempo de 1 segundo já vai ser 5 metros por segundo, no tempo de 2 segundos vai ser mais 5 metros por segundo, que vai ser 10 metros por segundo. Quando for 3, vai ser mais 5, aí seria 15. Quando for 4, seria mais 5, aí seria 20 metros por segundo. Entendeu? Então isso é aceleração. A aceleração ela é justamente responsável por variar a velocidade. Por isso que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela não é constante. Porque ela tem aceleração. A aceleração vai fazer a velocidade variar. Ou seja, aqui ó, que eu anotei, surge a aceleração, que é do tipo constante. A aceleração ela é constante, né? A velocidade ela não é, mas a aceleração ela vai ser constante, tá bom? Pode ser acelerado, ela vai ser constante, mas não vai ser igual a zero. Vou até anotar aqui. A aceleração é diferente de zero. Se ela for constante, significa que se ela for 2, ela vai ser sempre 2, em algum caso. Se ela for 3, vai ser sempre 3 em algum caso, tá ok? E o movimento ele pode ser acelerado ou desacelerado, a gente vai já aprender sobre isso. E a velocidade varia sempre da mesma forma, a depender da aceleração. Se a aceleração for grande, aí a velocidade vai variar grande da mesma maneira. Se for pequena, a velocidade vai variar pequena da mesma maneira, tá bom? Então vamos agora classificar os movimentos do movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento pode ser acelerado ou desacelerado. O que isso significa? Significa que o valor da velocidade aumenta ao longo da trajetória quando o movimento ele é acelerado. A velocidade ela vai sempre aumentar ao longo da trajetória, tá bom? E já no movimento desacelerado, o módulo da velocidade diminui ao longo do tempo. Isso aqui a gente pode até associar a um carro, né? Quando a gente está acelerando, quando a gente fala até aceleração, né? Quando o cara tá apertando lá o pedal do acelerador, ele está aumentando a velocidade, então ele está fazendo ali uma aceleração. O motor está fazendo com que o carro ele se desloque a uma velocidade maior cada vez mais. E ao contrário, né, quando ele aperta o freio, a gente vai ter que essa velocidade ela vai diminuindo. Então a gente tem ali uma desaceleração. Por quê? Porque a velocidade, o módulo da velocidade vai diminuindo. A aceleração vai estar no sentido contrário. Eu vou desenhar aqui agora para vocês um carrinho para ilustrar isso. Eu anotei bem aqui, ó, que a velocidade é maior que zero e a aceleração é maior que zero. Ou a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero. Isso significa o quê? Para o movimento ele ser acelerado, ele precisa de quê? De a velocidade ser e a aceleração estejam juntas. Vamos supor que aqui eu tenho a velocidade
eu tenho a aceleração aqui, que está fazendo com que a velocidade fique cada vez maior. Perceba que elas estão no mesmo sentido, mesma direção. Então, que a gente vai ter um movimento claramente acelerado, porque a aceleração está a favor da velocidade. E com isso, a velocidade vai ser sempre maior, cada vez mais, tá bom? E se fosse o contrário? Se fosse aqui, o carro tivesse aqui vindo aqui à frente do carro, tá? Desenhar aqui o carro e tal. Se o carro tivesse vindo de ré e a aceleração também tivesse aqui, ó, menos A, isso também se classificaria como um movimento acelerado. Por quê? Porque o carro está voltando, mas a aceleração está também no mesmo sentido, mesma direção. Então isso classifica para a gente um movimento acelerado. Vamos agora ver um movimento desacelerado. Esse desacelerado ele também pode ser classificado como retardado. Vocês podem ver assim também, com essa nomenclatura. Viu o desacelerado retardado? Mesma coisa. Tá bom? Desenhar aqui o carrinho e tal. Aqui o farol. Beleza. Então aqui é a frente do carro. E o que é o movimento desacelerado? A velocidade e a aceleração elas estarão sempre em sentidos contrários, tá? Eu coloquei aqui, ó, velocidade maior que zero e aceleração menor que zero. Ou velocidade menor que zero e aceleração maior que zero. Isso significa o quê? Nesse primeiro caso aqui, ó, velocidade maior que zero e aceleração menor que zero. A velocidade ela vai estar aqui, mas a aceleração ela vai estar no sentido contrário, ser menos A. Lembra que, ó, se o carro ele está indo voado com uma certa velocidade, vamos supor que ele está indo a 100 km por hora, ele avista uma lombada, ele vai precisar frear. E essa aceleração, quando ele estava apertando o acelerador, a aceleração estava a favor da velocidade, né? Então o carro estaria sempre aumentando a velocidade, mas quando ele viu a lombada, ele apertou o freio imediatamente. Então a aceleração ela fez força para o sentido contrário, justamente para a velocidade diminuir, para o carro poder parar. E a gente pode ter também essa outra situação aqui, ó, quando a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero. O que significa isso? Que a velocidade aqui pode ser menor que zero, o carro pode estar vindo de ré, mas a algum momento ele decide acelerar, botar o carro para frente, tá bom? Então aqui, ó, perceba que a velocidade está negativa e a aceleração está positiva. Então aqui a gente tem também um movimento desacelerado, porque ele estava indo de ré, mas quando quando ele engata a primeira marcha, ele força o carro a ir para frente. Então ele vai fazer com que ele pare de dar ré, ele vai desacelerar e vai fazer com que o carro acelere para frente, com que o carro vá para frente, né? Porque o movimento só vai ser acelerado a partir do momento em que a velocidade e a aceleração eles estiverem na mesma trajetória, na mesma direção, mesmo módulo. Opa, mesmo módulo não. Mesma direção e mesmo sentido, tá ok? Eles não precisam ter o mesmo módulo, mesmo tamanho, não, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai para as equações do MRU. Eu quero te pedir uma coisa. Pega essas fórmulas e coloca ela no papel, prega na tua parede, em um lugar que você veja sempre. Porque, como eu estava falando, essas fórmulas aqui, elas são o coração de toda a cinemática. Você vai ter que aprender. Tem que aprender mesmo, decorar, gravar. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui essa fórmula, que é chamada função horária da velocidade. Ela permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante t. Então, como assim? A gente vai ter aqui a velocidade final. A partir dela a gente pode obter, se a gente tiver outras três variáveis, né, a gente pode obter a velocidade inicial. Mas o que significa isso? A gente pode obter a velocidade final de um corpo, sabendo a velocidade inicial dele, a aceleração e o tempo que ele esteve com essa aceleração, tá bom? De onde vem essa fórmula? Vem daqui, ó. Aceleração igual a variação do tempo. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mas qual que é a variação da velocidade? É V, velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Qual a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial.
A gente vai dizer que o tempo inicial é sempre zero, tá bom? Para a gente não criar problemas aqui. Então é só passar esse t para cá multiplicando, vai ficar AT igual a V menos V0. Pronto, agora eu só pego esse menos V0 e jogo para o outro lado com o sinal positivo. Então a gente vai ficar aqui V igual a V0 mais AT. Justamente essa fórmula aqui, ó. E tem um macetezinho para lembrar dela, chamado assim: vovó atende o telefone. Então você decorando essa frasinha aqui, você não esquece mais essa fórmula, ó. Vó atende o telefone, tá bom? E aqui, ó, é um tzinho minúsculo, tá bom? Eu coloquei esse t grande aqui, mas a gente vai encontrar nas questões com t minúsculo. Porque geralmente o t grande a gente associa a período. Outra coisa aí que a gente vai ver mais pra frente. E agora a gente vai encontrar aqui a função horária da velocidade. Como eu decoro o nome? Se a gente quer saber a velocidade final, ó, aqui é a função horária da velocidade. Agora a gente vai ver a função horária do espaço. Se a gente está falando de espaço, ele vai me dar o que? O espaço final, a posição final. Tá ok? Lembra da fórmula do MRU? S igual S0 mais VT. Até aqui a gente tem a mesma coisa. Ó, não é muito diferente. Tá bom? O que é que vai mudar? Que lá a gente tinha só VT. Aqui não, aqui a gente tem a velocidade inicial, porque a velocidade ela vai variar, então aqui a gente vai precisar da velocidade inicial. Lá era só VT, porque a velocidade ela era constante. Não importava se era final ou inicial, que seria sempre a mesma. E o que é que a gente vai acrescentar de novo? É justamente isso daqui, ó. AT ao quadrado sobre 2, aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Eu vou te provar que aqui a gente pode chegar na outra fórmula lá, do MRU. Lembra que a aceleração ela é igual a zero no MRU? Então, se isso aqui for igual a zero, a gente vai ter multiplicado, todo número multiplicado por zero é zero. Então, 0 dividido por 2 daria zero. Então, tudo isso daqui, ó, seria igual a zero. Então, sumiria daqui. Aí ficaria só isso daqui, ó. Entenderam? Lá do MRU, mas aqui a gente está trabalhando MRUV. Se tem MRUV, a gente sabe que tem aceleração. Se tem aceleração, a gente vai colocar A igual a vezes t ao quadrado sobre 2. Grava isso daqui, grava essa fórmula toda. Ó, posição final igual a posição inicial mais V0, velocidade inicial vezes o tempo, mais, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, é a partir de uma velocidade inicial, a aceleração e o tempo que ele percorreu, a gente vai obter aqui a posição final, ó. Se a gente souber o que? A velocidade inicial, o tempo, vamos supor que quer ter 3, tem um certo valor, tá bom? A aceleração, a gente souber essa aceleração, vamos supor que 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente poderia descobrir a posição final de um corpo. E o macete, né? O macete para aquela primeira fórmula que a gente chamava é sorvete, ó. Que lembra o nome? Sorvete. Meio forçado, mas pode te ajudar a te lembrar. Eu não gosto muito. Pra mim, assim, foi só decorar essa fórmula aqui, ó, que eu já cheguei à dedução das outras. E saber que a aceleração é igual a velocidade, a delta V sobre delta T. E a velocidade é o que? Delta S sobre delta T. Sabendo disso, a gente já mata muita coisa. E o macete para lembrar dessa fórmula é o que? Sorvete. Aí como tem esse aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, aí é o que é o tão. Fica sorvetão, tá bom? Isso pode ser que te ajude aí a te lembrar na hora da prova, não esquecer essa fórmula. Mas era o que eu estava te falando, quanto mais você vê, mais você vai lembrar. Então, tenta decorar essas fórmulas. E aqui a gente tem também a equação de Torricelli. Ó, sempre que tiver aceleração, a gente sabe que são fórmulas do MRU, V, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, tá bom? Que a equação de Torricelli diz? A gente está vendo velocidade, velocidade inicial, aceleração e delta S, só que a gente não está vendo uma coisa. O tempo. A gente não precisa do tempo aqui para a equação de Torricelli. Se a gente tiver a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o espaço,
a gente pode calcular. Na verdade, muitas vezes as questões elas vão trazer 3 informações dessas, aí vai te pedir uma. No caso, pode trazer a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o espaço que percorreu, o ΔS. Aí você vai encontrar a velocidade final. Então decora aí essa formulinha de Torricelli. Aqui tem esse menos, né? Mas aqui não existe menos, tá? Por que tem esse menos aqui? A equação mesmo é só esse maisinho. Porque a aceleração, ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, permanece mais. Se for negativa, aí vai ficar mais multiplicado por menos, aí vai ficar mais com menos, menos. Aí sim fica negativo aqui, tá bom? Mas só se a aceleração ela for negativa. Beleza? Então tá sem tempo, irmão. Tu vai usar quem? Vai usar quem? Torricelli, não esqueça. Não esqueça. E vamos para os gráficos, uma das partes mais importantes também. Ó, na aceleração, se fosse no MRU, a aceleração, eu falei pra vocês que no MRU tem 3 gráficos, né? Eu mostrei 2. O terceiro, a aceleração estaria aqui, ó. Igual a zero. Que a aceleração é igual a zero no MRU. Agora aqui não. A aceleração ela pode ser positiva, ó. Primeira coisa que a gente olha. AT. Gráfico da aceleração em função do tempo. Aí seria o que? Aqui, ó, a aceleração está acima do zero, então a aceleração maior que zero. Aqui a aceleração está menor que zero. Aceleração menor que zero. Tá bom? E é sempre um tracinho, porque a aceleração ela é constante. A aceleração ela é constante. E agora a gente vai para o próximo tipo de gráfico, que é o da velocidade em função do tempo. E vem de qual fórmula? Dessa aqui, ó. Lembra, ó, essa daqui é semelhante a uma função do segundo grau. Opa, perdão, uma função do primeiro grau, uma função afim lá da matemática. Lembrou? Pois é. Então, se a aceleração ela for positiva, o gráfico vai ser o quê? A velocidade vai sempre aumentando ao longo do tempo, ó. Vai crescendo aqui, ó. Perceba que a velocidade aqui vai crescendo. E se a aceleração for negativa, a velocidade o quê? Vai diminuindo. Até chega um momento que é menor do que zero, tá bom? Aqui quando a aceleração ela é menor do que zero. E aqui a gente tem um dos gráficos mais importantes, que é o do gráfico do espaço, ó, bem que o S, em função do tempo. Vem dessa formulazinha bem aqui, ó. Viu que tem o t ao quadrado? Isso daqui te assemelha o que lá na matemática? Uma função do segundo grau, que é f de x igual a c mais bx mais ax ao quadrado. Aqui eu só troquei, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Mesma coisa aqui, tá bom? Então ela vem justamente dessa fórmula. E a gente sabe que a equação do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Então a mesma coisa aqui, ó. Se a aceleração ela for positiva, a concavidade é voltada para cima. Se a aceleração ela for negativa, ó, a concavidade é voltada para baixo. Tá bom? Então, só vendo essa parte aqui, a concavidade do gráfico, a gente já pode deduzir se a aceleração é positiva ou negativa. Tá ok? Lembrando sempre, chegou em gráfico, olha sempre de que se trata. Aqui é espaço em função do tempo. Por isso que tem essa característica parabólica. Tá bom? Então agora a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Aqui a gente tem a concavidade voltada para cima. Ó, primeiro a gente sabe que é em função do espaço em função do tempo. Então é aquela formulazinha lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, se a gente sabe que a concavidade está para cima, eu já posso te garantir uma coisa. A aceleração ela é positiva, maior do que zero. E agora, nesse momento bem aqui, ó, até aqui metade dessa parábola, o espaço ele está sempre diminuindo, ó. Ele está diminuindo, vem até aqui assim, ó. Vem até aqui assim, tá bom? Ele estava bem aqui, vai diminuindo. Então, eu posso te dizer que a velocidade ela é negativa, ela é menor do que zero. Porque se o espaço está sempre diminuindo, é porque a velocidade está menor do que zero, está voltando à posição. Tá bom? Então, se eu tenho aqui aceleração maior que zero, velocidade menor do que zero, os dois são contrários. Vamos voltar aqui? Lembrou aqui, ó? Os dois são contrários. Posso te dizer que eu tenho um movimento desacelerado ou retrógrado. Aqui, ó, o movimento retrógrado. O movimento é retardado,
e ele é retrógrado. Olha aqui. O movimento ele pode ser acelerado ou desacelerado, e também pode ser retrógrado ou progressivo. E já nesse outro caso aqui, a aceleração ela vai continuar sendo maior que zero. A aceleração é sempre constante, mas a partir daqui, ó, a velocidade ela estava diminuindo e ela foi aumentando. A posição aqui estava diminuindo e a posição foi aumentando. Então, isso significa que a velocidade ela é maior do que zero. Então, se a velocidade é maior que zero e a aceleração é maior que zero, os dois estão no mesmo, tem o mesmo direção de sentido. Então, o movimento ele é acelerado e progressivo. Tá ok? Então, vamos para esse outro gráfico aqui. Primeiramente, a gente vai analisar de que se trata. Aqui é espaço em função do tempo. Então, espaço em função do tempo. A velocidade, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente já pode deduzir que a aceleração ela é negativa, porque a aceleração é menor do que zero. Olha aqui, com cavidade voltada para baixo. Então, a gente sabe que a velocidade aqui, ó, ela vai ser menor do que zero. Opa, ela vai ser maior do que zero nessa primeira parte. Porque, ó, o corpo primeiro, no tempo menor, ele estava aqui, ó. Só que foi aumentando o espaço, ó, até chegar aqui, tá bom? Então a gente sabe que a velocidade aqui ela é maior do que zero, porque estava aumentando o espaço. Só que a aceleração ela é menor do que zero. A aceleração e a velocidade elas estão em sentidos opostos. Então o movimento ele é retardado e progressivo. Por que é progressivo? Porque a velocidade é maior do que zero. Aqui, ó, a velocidade é menor do que zero, por isso o movimento ele é retrógrado. Só que aqui a velocidade ela é maior do que zero, então o movimento ele é progressivo. Aqui a velocidade é maior do que zero, o movimento progressivo. Aqui a gente já sabe que a velocidade será menor que zero, então o movimento ele é retrógrado. Por que a velocidade é menor que zero? Ó, ponto, a posição dele inicial estava aqui, a posição foi diminuindo, então a velocidade estava o quê? Menor que zero. E a aceleração, a gente sabe que a concavidade está voltada para baixo, a aceleração será menor do que zero, tá bom? Com isso, se a velocidade e a aceleração elas têm a mesma direção e sentido, então o movimento ele é o quê? Acelerado, tá bom? E quando, vamos supor que bem que eu tô indo, ó, com uma velocidade, isso aqui eu vou indo menos, chega um momento que a minha velocidade aqui vai ser zero. É o momento que eu inverto o sentido, tá ok? Então justamente, ó, quando a gente estiver aqui no vértice, a velocidade ela vai ser sempre igual a zero, tá bom? Porque o momento, vamos supor que aqui a velocidade, ó, ela é menor que zero. Para ela ser maior do que zero, vai ter um momento que ela terá que ser igual a zero. Se ela é menor que zero, vamos supor que ela é menos 2, menos 1, chega um momento que tem que ser zero para ser 1, 2, 3, entenderam? Então sempre nos vértices aqui a gente vai ter velocidade igual a zero. Então agora a gente vai ter algumas situações importantes para o MRU e MRUV, tá bom? Primeiro é a saída da origem. Toda vez que vocês escutarem em questões saída da origem, a gente vai ter S0 igual a zero. Bem aqui, ó. Posição inicial vai ser sempre igual a zero. Sempre que falar isso daqui, ó, caso o móvel esteja partindo da origem, o problema não se refere à posição inicial. Quando não se referir à posição inicial, a gente vai sempre adotar a posição inicial igual a zero. Então, não esquece disso daqui. Isso daqui são macetes para as questões, tá bom? Ao passar pela origem, o espaço é sempre nulo. Como assim? Olha aqui esse gráfico. Ó, se a origem bem aqui, ó. Qual é o espaço? O espaço aqui, ó, é zero. Então, sempre que falar ao passar pela origem, o espaço é sempre nulo. O espaço é sempre zero, tá bom? Mudança de sentido. É o que eu estava falando agora. Quando o móvel muda de sentido, adote a velocidade final como zero. Ó, ele veio, estava vindo, velocidade negativa. Aí chegou aqui no momento que ele vai mudar de sentido para a velocidade ser positiva. É bem que quando a velocidade for igual a zero, tá bom? Então quando o móvel muda de sentido, a velocidade final, a gente vai adotar a velocidade final como zero. Ó, então a gente ia calcular até só essa parte aqui, ó, a velocidade final igual a zero. Aí depois a gente já calcularia essa outra parte aqui. E a gente poderia utilizar, por exemplo, a fórmula de Torricelli, ó. Aqui seria igual a zero. Aí a gente teria a velocidade final, aceleração. E aí ele poderia perguntar o espaço que percorreu. Aqui seria zero ao quadrado, seria tudo igual a zero.
0 vezes 0 é 0. Aí a gente teria a velocidade inicial, aceleração, aí a gente só jogaria esse daqui pra lá com o sinal trocado, passava esse depois aqui dividindo. A gente ia encontrar o ΔS. Tá bom? A gente poderia jogar nessa fórmula aqui também, ó. Qualquer uma desses daí, depender se dá tempo ou não, tá bom? E agora, uma das mais importantes também é quando a gente fala de encontro de móveis. Dois ou mais móveis irão se encontrar quando suas posições se tornarem iguais, isto é, se os móveis A e B se encontrarem no instante t. Vamos supor que eu tenho um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Qual é a vou chamar ele de A. Qual é a fórmula da posição do A? Como é que a gente vai saber? É a posição inicial dele mais a velocidade vezes o tempo. Se eu tenho um corpo B que ele está em movimento acelerado, uniformemente variável, então a gente calcularia como S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Então vamos supor que esse carinha aqui, a gente vai adotar aqui, ó. Esse carinha tá bem aqui, ó. O carinha A tá bem aqui. E o carinha B, ele tá bem aqui, ó. Esse carinha B, ele quer alcançar o carinha A. Então ele começa a correr. Então nisso que ele corre, ele aumenta a aceleração, né? Ele vai ter uma aceleração. Só que o carinha A, ele tá em uma velocidade constante. No momento que eles se encontrarem, a posição deles será a mesma. Lembra do referencial? Bem que vamos dar o referencial 0. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Pode ser qualquer número aí, né? Então no momento em que o B encontrar o A, eles vão estar na mesma o quê? Na mesma posição. Então seria o que? SA igual a SB. A posição de A vai ser igual a de SB. Então a gente só igualaria as fórmulas. S0 mais VT é igual a S0. Peraí, bota aqui de A pra gente não confundir. De B mais V0 de B vezes o tempo mais a aceleração de B vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se a gente tivesse a aceleração do carinha A, a velocidade inicial dele, a posição inicial dele aqui, ó, aqui seria, de acordo com esse nosso exemplo, poderia ser igual a 0. Agora do outro não, vamos supor que dele fosse 5. Seria o quê? 5 mais, vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor que ele está com uma velocidade constante de 5. O carinha A está com uma velocidade de 5. Aí seria o que? 5t, que foi igual a 0 que a gente viu. A velocidade inicial do cara B, vamos supor que era 0 também, tá bom? Vezes o tempo. 0 vezes tempo, todo número, se o tempo for qualquer número multiplicado por 0 é 0, então que seria 0 também. A aceleração dele, vamos supor que é de 1 metro por segundo. O tempo a gente quer descobrir. T ao quadrado sobre 2. Aqui a gente só jogaria, né, esse 2 para cá multiplicando. Vamos fazer aqui. Esse 2 vai multiplicar todos esses dois números aqui. Seria o que? 2 vezes 5 seria 10, mais 2 vezes 5t, 10t, tá bom? Igual a t ao quadrado. A gente jogaria esse t para cá. T ao quadrado menos 10t mais 10. Igual a 0. Aqui a gente caiu numa equação do segundo grau. A gente resolveria por Bhaskara, tá bom? Que foi só um exemplo aleatório, eu vi aqui na minha cabeça. E deu nisso aqui. A gente resolveria isso daqui por Bhaskara, tá bom? E provavelmente teria um tempo positivo e um tempo negativo. E o tempo que a gente escolheria seria o tempo positivo. E cada segundo aqui, ó, esse carinha do A ia andar mais. Então esse daqui ia correndo. Quando chegasse aqui no ponto inicial já, o A estaria aqui na frente. Aí ia chegar um momento que os dois iam se encontrar. Tá ok? Então, gente, é isso. Aqui tem uns exercícios que infelizmente não vai dar pra gente fazer aqui, porque a aula vai ficar muito longa. E é isso. Qualquer dúvida, façam esses exercícios, porque eles estão lá na lista e falem comigo, tá bom? Essa questão aqui, ela tá lá na lista, é uma das mais difíceis. Vocês têm que usar praticamente todas as fórmulas que a gente estudou. E eu tô aqui para ajudar. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no grupo de dúvidas, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido alguma coisa.
Qualquer dúvida podem falar comigo, professor Jair. Tchau.